3, 2, 1. Valendo, né? Pessoal, primeiramente, boa noite, boa noite. Estamos aqui, nosso Boa noite. primeiro episódio, primeiro podcast, nosso episódio aí que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai edificar bastante vidas, né? Bastante pessoas serão edificadas. E a ideia é nós batermos um papo aqui, falando de assuntos, né, no decorrer do ano aí, assuntos e temas que eles abordam o cotidiano da nossa vida cristã, né, da nossa vida como um todo. E eu tenho certeza que realmente vai tocar muitas pessoas, né? Eu me chamo Roberto, sou pastor aí da Igreja Palavra Viva, né, bispo, porque dentro da nossa denominação essa designação é para um pastor que auxilia outros pastores, né? Cuida de outros pastores. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Temos certeza que vai ser bênção demais. Boa noite para todo mundo que está assistindo nosso programa piloto, né? É Estamos isso aí. lançando hoje e tal. E eu creio que vai alcançar muitas pessoas e vai ser bênção. Acho que a gente vai alcançar muitas vidas através desse trabalho aqui. Amém, que bênção, que bênção. Dá uma palavrinha aí, nosso querido Elber. Um prazer estar aqui, esse primeiro episódio nosso. Mandar um alô a todos que estão nos escutando. E dizer que o primeiro é difícil, né? Esse projeto novo. Mas vamos tratar de assuntos importantes do Amém. cotidiano, das famílias, né? E tudo acima das escrituras, né? Tudo com a luz divina, com a orientação de Deus. E vai ser um aprendizado muito bom para nós e para os ouvintes. Amém. E o tema que nós escolhemos aí para tratar nesse primeiro episódio é um tema que é bastante recorrente, né, e presente nas nossas vidas. Seria o seguinte: como conciliar a correria da vida com a vida ministerial? É um tema proposto porque na correria do dia a dia, principalmente desse século aqui que nós estamos vivendo, né, dessa era que estamos vivendo, vamos dizer assim, muita gente tem tido dificuldade de conciliar essas duas pontas, né? A vida ministerial e a vida, a carreira da vida, né? Vamos chamar assim. E antes da gente, claro, abordar vários assuntos sobre, é muito importante a gente explicar um pouquinho para o pessoal entender o que é quando nós falamos de uma vida ministerial na prática, né, Elber? Porque, assim, a questão de nós transformarmos tudo isso com aquela carga religiosa, parece que a vida ministerial ela se resume para aquele que pode estar na igreja 100%, e por isso nós temos perdido a ação de muita gente no cotidiano da vida, né? Se a gente puder falar um pouquinho aí, fica à vontade, Elber. Também em cima disso, vida ministerial, algumas pessoas também pensam que é somente o pastor, o líder que tem ministério. Perfeito. E, na verdade, todos nós que temos a vida cristã, nós temos nosso ministério. O que é o nosso ministério? É servir a Deus. Uhum. Então, a partir do momento que você está na igreja, você tem que servir, você tem que ter um ministério. E como equilibrar, né? A palavra é essa, equilíbrio. Como equilibrar isso com a vida secular? E o que é a vida secular? Né? A vida nossa secular é a nossa rotina normal, que não está envolvida com o chamado de Deus, que não está envolvido com o ministério. Perfeito. Que é trabalho, família, lazer, estudos. Isso são nossas atividades seculares. Então, nós vamos abordar esse assunto, que é um assunto pertinente aos tempos atuais, né? Perfeito. Hoje, a correria do dia a dia, trânsito para chegar no trabalho, é o trabalho que demanda muitas horas, muita dedicação, é dedicação com a família. E tudo isso nós temos que ter equilíbrio. Conciliar família, conciliar trabalho, conciliar a igreja. Exatamente. É importante falar que primeiro vem Deus, né? Nossa primeira prioridade é Deus. Perfeito. Depois nós vamos falar sobre as outras prioridades. Perfeito, perfeito. Exatamente. E eu acho assim que a gente, né, como o Weber acabou de falar, na correria do dia a dia, né, trabalho, a gente vai acabando deixando o que seria, vamos dizer, um lazer, a gente acaba deixando a vida ministerial. Que se der tempo, é como se fosse um hobby. Ah, eu faço quando dá tempo. Ah,
Mas assim, igual você falou, o importante é que a gente esquece que Deus que providencia tudo pra gente. E a gente tá deixando por último. Verdade, é verdade. E é importante acrescentar, assim, dentro desse nosso raciocínio, que, na verdade, quando falamos, né, de vida ministerial, esse misticismo que a gente coloca sobre e em cima disso, Deus ele se preocupa, na verdade, em conduzir a nossa vida de forma integral. Então a gente não separa ela por blocos, né? O que muita gente tem feito na igreja, apesar de exercermos os papéis em todas as áreas das nossas vidas, e é importante ter isso muito bem acentuado, nós vamos falar um pouquinho mais sobre, mas eu acho que a religião, por não ter tido sabedoria, tem mais afastado as pessoas, porque realmente elas setorizam as suas vidas. Então, assim, se eu sou empresário, eu não posso exercer uma função ministerial, né? Se eu dissociando, quando na verdade, se nós entendermos que a nossa vida, Deus se preocupa com ela de uma forma integral, né, Alessandro? A gente vai estar lá no nosso trabalho atuando, a gente vai estar na nossa faculdade atuando, a gente vai estar aonde nós estivermos, nós somos cristãos. E é claro que existe sim também o meu papel, que eu estou na minha comunidade, servindo, quem sabe tocando um instrumento, como o Alessandro que toca, o filho do Alessandro, o Elber que está aqui servindo, eu estou aqui também servindo sempre. Então a gente tem esse momento que nós nos reunimos em comunidade, mas a vida ministerial ela vai além das quatro paredes, né? A nossa vida é uma vida por completo. Então eu não sou um cristão só aqui dentro no domingo. Eu sou aonde eu estiver, né? Todos os dias. Isso é importante as pessoas entenderem, porque o que eu tenho visto, e aí eu peço que vocês comentem também sobre, é que muita gente, por ter esse entendimento, elas têm visto a igreja como uma barreira, né? Ó, se eu vou fazer faculdade, fazer as coisas lá fora, eu vou viver agora uma etapa da minha vida que eu me dissocio da minha vida espiritual. Agora é a etapa que eu tenho para ganhar dinheiro, então eu me dissocio da minha vida, da minha rotina, do meu cotidiano como cristão, quando na verdade isso tudo deve ser um planejamento em conjunto, né? Isso deve ser um planejamento pensado num conjunto. Queria que vocês contassem um pouquinho assim, quem sabe até do cotidiano de vocês, né, que vivem bastante isso. Em cima dessa última fala sua, e também pegando o gancho do Alessandro, com essa correria do dia a dia, né, tantas tarefas que a pessoa desenvolve, o adulto, o cristão, que nem o Alessandro disse, as pessoas começam a deixar Deus de lado. Perfeito. Né? No aperto, Deus pode esperar. A família não pode esperar, o trabalho não pode esperar, né? Aí o que você vai deixando? Ah, não, Deus pode esperar. Ah, não, hoje eu não vou orar, não. Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia, não, depois, isso aí pode esperar. Aí o que acontece? Você começa a ter um esfriamento. Você começa a se afastar de Deus. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Tem pessoas acrescentando todas as outras coisas e, se sobrar tempo, busca Deus. Ou seja, está invertendo os papéis, né? Buscando primeiro as coisas. Buscando primeiro as coisas. Por isso que eu disse que primeiro é Deus. Então, a pessoa que está invertendo essas coisas, será que Deus realmente é o centro da vida delas? E uma outra coisa interessante também, só para fechar essa fala, tem pessoas que têm um chamado, têm o dom que Deus deu, e não aceitam o compromisso na igreja, não aceitam um cargo na igreja. Não vou aceitar, vai comer muito meu tempo. Por quê? Está priorizando trabalho, está priorizando outras coisas. E Deus está acima até da família. Deus está acima da família. Depois vem a família. Mas primeiro é Deus. Então tem essa situação também. E exatamente, né? A gente prioriza, né? Porque a gente já ouve muito, sim. Ah, nossa, eu tô com uma dorzinha de cabeça hoje, não, mas eu preciso trabalhar. Ah, mas eu tô com uma dorzinha de cabeça hoje, não. Acho que hoje eu não vou na igreja, não. Vou ficar. Vou ver o brasileirão aqui. E assim, como você falou, a gente acaba colocando tudo primeiro e Deus vem lá pro final. Se sobrar tempo. Sobrar um tempo. E isso acaba. E acaba, né, como a rotina aqui nos Estados Unidos, aqui, né? Como você falou pra gente falar um pouco, igual eu mesmo. A minha rotina é uma vida louca. Eu trabalho até mais tarde, mas eu tento nos dias, né, de compromisso aqui na igreja,
Não é vir aqui bater um ponto, bater um cartão, né? Eu venho porque eu gosto. E eu tento mover minha vida pra não ter esse negócio, se der tempo eu vou lá na igreja, não. A gente tá sempre servindo, né? A comunidade, Deus, e a vida da gente é servir. É bem isso aí. E acompanhando algumas pessoas, nós vamos vendo assim, algumas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio, né? Que acho que a grande missão do ser humano é alcançar o equilíbrio. E a gente acompanhando algumas pessoas, a gente vê o seguinte, que, né, vamos tratar dessa vida nos Estados Unidos em si, que é o que a gente está acompanhando, por exemplo, o dia a dia. Muitos vieram com uma expectativa muito grande de ganhar dinheiro, acumular recursos, e que não está errado, mas é aquilo que eu estava falando. Elas acabam separando em blocos a sua vida, né? Já que eu estou focado em ganhar dinheiro, eu preciso despriorizar a minha vida espiritual, porque agora eu não estou tendo tanto tempo para isso. E o problema é que nós entendemos, segundo as Escrituras, no buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas serão acrescentadas, como o Elber falou aqui, que tudo começa, né, pelo espiritual. É muito interessante. Eu estava vendo um pastor falar um tempo atrás, e ele falou algo muito bacana. Ele falou assim: o nosso problema é que, como nós aprendemos a depender dos nossos esforços, a nossa vida ela começa na segunda-feira, vamos dizer assim, não, na força do meu braço. A gente não pensa em começar a nossa vida cuidando da parte espiritual. Porque para nós o importante é o correr atrás, é o nosso braço, é o que a gente pode, é a nossa força. E a gente tem despriorizado as questões espirituais e por isso, aqui entra um ponto para mim, e por isso sofrido muitas consequências. Muitos não têm conseguido enxergar, por exemplo, que por essa despriorização, os seus filhos estão sofrendo consequências seríssimas. O seu casamento, por vezes, está sofrendo consequências seríssimas. Sua vida financeira, por vezes, está vivendo consequências seríssimas, resultado de uma despriorização daquilo que deve ser o centro, né, da vida de um cristão. Isso eu já vi acontecer muito, até onde eu trabalhava mesmo, a gente pegou a empresa no começo e muita gente, inclusive eu também, só que eu tentava balancear um pouco. Isso eu tô falando lá em 2010, mais ou menos. 2010, 2012 por aí. Mas eu tinha colegas de trabalho que ficavam tipo das 6 horas da manhã às 3 horas da manhã do outro dia. E eu falava, só passava em casa e voltava. Muitos que eu conheci perdendo família. Perdendo família. Aí chega e fala: Nossa, não devia ter priorizado tanta fábrica. Tanto é que depois acaba sendo mandado embora, acaba sendo Sim. substituído, mas a família a gente não consegue substituir. Né? Tô falando agora um pouco de família. E mesma coisa na, na, na vida espiritual. Quando a gente vai deixando de lado, a gente, devagarzinho, a gente vai se afastando. É igual tem aquele ditadozinho: a brasa longe da fogueira, ela apaga. Perfeito. A brasa longe da fogueira, ela apaga. E é isso. A gente vai despriorizando. Amanhã eu vou na igreja. Mas se dá pra mim sábado agora, sábado que vem eu vou. Mas eu não vou. Não vou na oração, tal. E daqui a pouco a gente acaba. Daqui a pouco quando você vê, você já não tá indo mais. Aí já virou, daí já começa a virar o novo normal pra gente. Já não tá mais envolvido Você vai invertendo. Vai invertendo. Então, vocês levantaram agora mais sobre o trabalho, Sim. né? E é interessante que lá em Salmos vai dizer, né? Que é em vão acordar de madrugada, dormir tarde, se o Senhor não estiver no comando. Sim. Então a pessoa começa a priorizar o trabalho, né? É isso mesmo. E pelo pouco que nós já falamos aqui, no nosso ranking, o trabalho está em terceiro lugar. O trabalho vem depois de Deus, depois de família. E qual que é o objetivo do trabalho? Ganhar dinheiro. Sim. Então nós temos que ter muito cuidado para não começar a ter o dinheiro como ídolo, Exatamente. né? A gente começa a amar mais o dinheiro do que a Deus, do que a família. E também as pessoas, elas passam até a adoecer, né? Perfeito. Além de ferir relacionamentos, se afastar da igreja, se afastar de Deus, a pessoa começa até a adoecer.
É isso mesmo. A orientação de Deus também é descanso, não é só trabalho. Não. É bíblico trabalhar, Aham. Deus ordena que Aham. trabalhamos, mas também tem que ter o descanso, né? Exatamente. Esse descanso você vai cuidar do seu corpo, você vai cuidar da sua mente, você vai cuidar da Exato. saúde e dedicar tempo também a outros afazeres, a família, a igreja. Então, nós não podemos focar só no dinheiro. O dinheiro é importante, sim, o dinheiro é o nosso sustento, Sim, né? Vamos manter nossa família. A igreja também depende do dinheiro dos membros, né? Perfeito. Para sustentar, né, as exatamente. despesas da igreja. É importante Uhum. você trabalhar e ganhar seu dinheiro, mas como o bispo iniciou esse bloco, com equilíbrio. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Por muitas vezes a gente foca no trabalho mesmo, é pressão do chefe, é produtividade, é prazo para entrega. Ah, você liga para a esposa, cancela aquele cinema que eu tenho que ficar até mais tarde, Exatamente. né? Mas e aí, onde está o equilíbrio? Exato. E algo importante dentro dessa escala, vamos chamar de prioridades, Deus como, digamos assim, a base ou o topo da pirâmide, né? Sendo a prioridade máxima. Muita gente diz assim, não, mas espera aí, se eu priorizar Deus, quem vai sustentar minha família? Se eu priorizar Deus, quem vai trazer o sustento para minha casa? Quando, na verdade, a priorização de Deus é quem vai trazer a bênção para tudo isso. Como o Elber falou nos Salmos, né? Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, o Senhor, ele jamais vai me orientar, por exemplo, a despriorizar minha família. O Senhor jamais vai me orientar. É claro, jamais nós estamos aqui, não quero fechar num bloco o que Deus pode ou não fazer. Ai de nós aqui fala isso. Mas via de regra, o Senhor não vai me mandar cometer loucuras em nome da fé. Até porque a fé, ela tem fundamento. Ela não é uma loucura. Então o que nós estamos falando aqui é do desequilíbrio. O problema é o extremismo. Então, há um problema no extremismo também, por outro lado, há um problema. Vou mergulhar de cabeça na igreja e depois começar a usar isso como desculpa para não ser um bom pai, para não trabalhar direito, para não ser um bom marido. Não, mas é porque eu estou fazendo a obra de Deus. Espera aí. Então, é o outro extremo. Existem os dois extremos. O que nós estamos falando aqui é a junção, é o equilíbrio. É priorizar uma coisa sem despriorizar a outra. É viver a vida integral, entendendo o seu chamado e exercendo ele de forma integral. Então, aquele jovem que exercia ministério. Quantos jovens exerciam ministérios lindos dentro da igreja, enquanto tinha até mais tempo, entra para a faculdade e aí, ao invés de dar continuidade lá, ser luz lá, o que ele faz? Não, agora eu preciso estacionar isso aqui na minha vida porque eu estou vivendo uma nova etapa. Então, são dois extremos que não são positivos. A maioria do pessoal que veio para cá, muitos deles, como o Elber bem falou, exerciam ministério lá no Brasil, por exemplo. Né? E o problema não é só aqui, esse problema a gente vive no Brasil também, mas muitos dos que chegaram aqui exerciam ministério no Brasil. E aí chegaram aqui, deram uma guinada para o outro lado. Então, a grande questão aqui é o equilíbrio. E Deus, na base, na ponta da pirâmide, ele não vai te mandar despriorizar nenhuma área da tua vida, muito pelo contrário. A bênção, nós acreditamos, que está nisso, né? Em servir ao Senhor, em obedecer ao Senhor, ele vai me direcionando e me guiando para essa vida que nós chamamos de vida integral, né? Essa bênção integral em todas as áreas das nossas vidas, né? Quando a gente fala que na escala de prioridades a igreja está em quarto, nós não estamos dizendo que é para você não ir na igreja, não é isso. Todas as áreas são importantes, família, trabalho, igreja. Deus acima de tudo. Sim. Mas o que nós estamos falando é equilíbrio, você tem que ter atenção em todas as áreas, né? Eu não posso ficar focado na igreja, igual o bispo falou, de segunda a segunda e não trabalhar. Exatamente. Eu não posso ficar na igreja de segunda a segunda, dar assistência à minha família, é equilíbrio. Equilíbrio. É equilíbrio. E em cima de equilíbrio também, uma palavra muito importante para achar esse equilíbrio é organização. Organização. Paulo, praticamente em todas as cartas, ele foca em organização. Lá em Colossenses 2:5, ele vai dizer que alegro-me com a vossa ordem e com a fé
com a vossa fé em Cristo. Uhum. Deus ele não trabalha na bagunça. Então É nós verdade. temos que ter a nossa vida organizada. É verdade. Nós temos que ser organizados com a família, organizados no trabalho, organizados na igreja. Qual que é o oposto de organizado? Desorganização. E a pessoa desorganizada, ela vai gerar uma vida desorganizada, né? E o que que a desorganização traz, Uhum. né? Ela te traz improdutividade, ela fere relacionamentos, né? Ela pode até te adoecer, ela te traz problemas financeiros. Quantas pessoas que recebem bem e vivem com problemas financeiros por causa de desorganização? Sem dúvida. E quando a gente fala de desorganização também, é importante a gente entender também a parte interior. Nós temos que ser organizados tanto no exterior quanto no interior. Uhum. Tem pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. A pessoa é uma bagunça interna. Sim. Ela não sabe lidar com a alegria, com a tristeza, Uhum. com as perdas, com os sonhos. E como que a gente alcança isso? Com o Espírito Santo de Deus. É Deus realmente em primeiro lugar. E muitas vezes Deus não está em primeiro lugar de nossas vidas porque nós não conhecemos a Deus. A organização, ela nunca começa, a bagunça, ela nunca começa grande. Ela sempre vai começando ali no... Sim, É sempre devagar, né? as bem raposinhas, isso. Você as vai se raposinhas. perdendo. Você vai se perdendo. É igual, né? Eu, né, pra ser bem sincero, sou um pouco desorganizado em questão de arrumação no trabalho. Eu vou jogando até minha van de trabalho. Só eu sei onde tá as coisas lá. Se eu mandar alguém procurar alguma coisa, não acha. Ó Deus falando aí, ó, viu? É, exatamente. Mas assim, igual você acabou de falar. Mas eu nunca joguei a bagunça do dia de uma hora pra outra lá. Eu joguei um negócio aqui, joguei um negócio ali, É, e na vida é a mesma coisa, a vida espiritual, né? assim. Você vai se desorganizando. Aí daqui a pouco você cai naquilo que você falou. Aí você, não tô indo bem na igreja porque bota a culpa na família. Não tô bem, a minha família também não tá bem porque eu tô muito lá na igreja. Não, mas eu não tô bem na igreja e na família porque o meu trabalho tá me consumindo muito. Mas eu não tô conseguindo ser produtivo no trabalho porque isso, porque aquilo. É. A gente não consegue fazer assim, um cronograma. Eu sei que é difícil porque a gente fala, né? Parece no papel tudo funciona muito legal. Não, porque às 6 eu vou fazer isso, às 7 eu vou fazer aquilo, às 8, mas não funciona assim. Mas, igual você falou, quando o Espírito está regendo a nossa vida, quando o Espírito de Santos tá regendo a nossa vida, a gente se organiza, Deus Sim. organiza pra gente. A gente não faz mais nada. A gente vai se organizando. E ele vai falar assim, exatamente igual esse negócio de, você falou de, a gente conhece muita gente assim que, igual o Bispo falou, tinha ministérios lindos no Brasil. É. Evangelizava, aí chega aqui, né, para viver o sonho americano, aí acha não, eu tô ganhando tanto, mas eu preciso ganhar mais. Aí quando tá ganhando aquele X, não, mas eu preciso, É. e vai desorganizando, e vai se afundando, vai entrando numa teia de aranha, né, que não consegue mais sair. Exatamente. E, e a única saída é o Espírito, você deixar o Espírito reger a sua vida, Te direcionar, né? direcionar. É Só isso isso. aí. Ele ser verdadeiramente senhor da sua vida, né? Exatamente. Porque só recapitulando aqui, do que nós estamos falando, né? Para quem está nos ouvindo aí também, como conciliar essa vida, né? Essa Sim. rotina que nós temos hoje tão corrida com as coisas de Deus, vamos dizer assim, com a vida ministerial, né? Então, estamos falando que os extremos, eles são preocupantes, né? Então, a pessoa não é que vai viver para sempre na igreja, todos os dias, priorizando, fazendo... mas também não abandonar, né? De fato, algumas coisas que são importantes viver em comunidade. E a vida vai se desorganizando por causa disso. Nós vamos despriorizando aos poucos, como o Alessandro falou. Então, como conseguir, né? Que seria aqui, digamos assim, como ajustar isso? Vamos dizer assim, uma prática e disciplina, deixando o Espírito Santo de Deus te guiar, são hábitos, né? Que vão te ajudando a essa retomada porque tudo que nós estamos falando aqui é equilibrar essa vida. Mais uma vez, você que está na faculdade, tem que fazer faculdade sim, somos totalmente a favor. O seu crescimento pessoal, somos totalmente a favor. Você que trabalha, tem que trabalhar mesmo, né? O homem tem que sustentar sua casa, a mulher pode trabalhar sim, tem que ser feito. Porém, o que não pode é se despriorizar as coisas de Deus, porque
Deus ele se preocupa com a nossa vida integral. E aí, um dos conselhos que os senhores estão dando aí para a turma, né, nesse ajuste de hábitos, vamos dizer assim, é priorizar essa vida diária com o Espírito Santo, né, na correria do dia a dia. Ó, tem que correr, não, né, volto a dizer, principalmente aqui nos Estados Unidos, não, eu tenho que sair rápido. Olha só, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que, se a gente acaba esquecendo que a nossa vida diária ela não inicia pela força do nosso braço, ou não deveria. Ela inicia cuidando da nossa vida espiritual, consagrando o nosso dia ao Senhor, né? Quando a primícia é santa, as demais coisas são santificadas. Então, quem sabe muita gente tem encontrado problemas até diários, porque tem se esquecido dessa priorização, desse hábito de ser direcionado pelo Espírito Santo. E como faz a diferença? Às vezes você está cheio de desafios, cheio de, como vocês disseram, internamente desregulado, emocionalmente desregulado, há um caos interno. E tudo o que acontece externamente é reflexo do que está aqui dentro, de certa forma. E aí você está desregulado. E como faz a diferença? Você parar 5 minutos, sei lá, enquanto passa o seu café, enquanto arruma a sua marmita, enquanto arruma a sua cooler, você parar alguns minutos ali, dar aquela respirada, entregar para o Senhor, de fato, o controle daquele dia. Fala assim, Senhor, eu não quero controlar o meu dia. Eu não quero ser o Senhor do meu dia. Eu quero que o Senhor seja o regente. Eu quero que o Senhor me direcione, porque, de fato, Ele tem caminhos traçados para nós. E quem sabe, nesse ímpeto de querermos resolver todas as coisas, a gente tem trilhado caminhos que, às vezes, Deus não programou para a gente. E aí depois a gente fala assim, meu Deus, olha só o que o Senhor me tem me feito passar. E às vezes não foi Deus. Eu acredito que a gente entra em situações que Deus não programou para a gente. Existe a vontade permissiva de Deus, mas não venha me dizer, por exemplo, que você saiu do Brasil, casado, bem casado, veio para os Estados Unidos, acabou sua família. Veja bem, existem fatalidades, tempestades que às vezes nos visitam que a gente nem sabe por que visita. Mas existem momentos que aconteceram por despriorização nossa. Ai, meu filho se perdeu. Acontece. Às vezes você vai fazer tudo certinho e o seu filho vai decidir trilhar um caminho que não era tão legal, que você não tinha programado, que Deus não tinha projetado para ele. Mas, como eu sempre digo, porém, entretanto, contudo, todavia, o que nós vemos, via de regra, é porque o pai abandonou a priorização da educação dos seus filhos. É porque o pai parou de ensinar os seus filhos o como é importante estar numa igreja, cuidar da sua vida espiritual. É porque o marido está trabalhando tanto que ele não dá mais atenção para a esposa e vice-versa. Ambos não se arrumam juntos e vamos buscar ao Senhor, sabe? Então vai se perdendo isso aqui, não, vai se virando aí, vou me virando aí aqui e depois a gente tenta se encontrar. Então vive uma vida de conflito. E por quê? Foi para um extremo. Saiu do equilíbrio, saiu do centro da vontade do que Deus tinha para eles. Então, essa vida que vocês estão falando de realmente retomar a rotina, priorizar o Espírito Santo, né, como guia, cuidar da vida, da saúde emocional. Cuidar da saúde emocional, porque eu vou dizer, Deus se preocupa com a nossa vida integral. Deus se preocupa com a nossa vida integral. E muita gente tem perdido a saúde emocional, porque tem entrado esse looping, né? Maluco aí do dia a dia. Interessante quando você falou que algum pai, né, se queixa, aonde foi que eu errei no ensinamento dos meus filhos? Aí vem a questão da igreja. A partir do momento que você é o líder de casa, você se afasta da igreja, a sua família também se afasta. Sim. Aí tem um problema, né? Porque aí seus filhos já não vão frequentar a igreja também. Aí chega lá na fase adulta, o filho com 18, 19 anos, começa a trilhar caminhos errados. Aonde que eu errei? E a resposta está aí. Só completando, infelizmente, nós estamos vivendo uma era, uma moda dos famosos crentes avulsos. O que são os crentes avulsos? Os que acham que pode servir a Deus em casa. Ou os desigrejados, né? São chamados Desigrejados. desigrejados.
O verdadeiro Exatamente. cristão, ele entende a importância da igreja. A igreja, ela foi instituída por Cristo. É uma Isso aí. ordenança divina. A igreja não é um prédio, né? Não É, é essas paredes, não é a igreja somos nós. somos nós. Um juntamento de pessoas são a igreja. E na igreja onde você é pastoreado, né? Uhum. Você, através de seus dons, você pode ministrar na vida de um irmão. Você tem um momento da ceia do Senhor. Que coisa maravilhosa ceiar, gente. Como é que um cristão isso vive mesmo. sem a ceia? É isso mesmo. Então, nós não podemos afastar da igreja, né? É importantíssimo. Nós temos que achar esse equilíbrio, achar o tempo para a igreja, priorizar mesmo, viver em comunhão, em harmonia com nossos irmãos em Cristo. É isso mesmo. E porque a partir do momento que você afasta da igreja, você começa a se esfriar, não tem como. Exatamente. Você vai se afastando das coisas de Deus. É isso que você falou, é uma das coisas que preocupa. Como você falou dos filhos, né? Às vezes seu filho se perde, aí você vai perguntar lá na frente onde eu errei. Né? Ensina o caminho que a criança deve andar, quando ficar velho não se desvie. E eu falo isso, assim, até por um testemunho próprio mesmo, sabe? Que eu lembro que eu era pequeno, com 4, 5 anos, né? Meu avô, seu João, um senhorzinho, carequinha, de bigodinho, sempre tocou na igreja católica. Eu era católico, e o que que ele fazia? Ele me arrumava, minha mãe me arrumava tal, e eu ia com meu avô. Meu avô comprou um violãozinho de plástico, eu ficava ali bagunçando no meio da galera. Mas só que isso gerou uma marca em mim, né? Hoje eu sirvo no Ministério do Louvor, né? Na Olha só. igreja. E tipo assim, já tentei ficar fora, mas não consegui. Eu tava na igreja, já tava na igreja, e pareceu uma oportunidade muito boa pra me tocar numa banda. Eu fui fazer o teste nessa banda, músicas que eu já conhecia, toquei tudo errado. Quando eu saí do teste, o Espírito Santo falou comigo: não é teu lugar aqui. Aí eu falei: não, vou me desviar mais. E eu tô, né, todos esses anos, né, graças a Deus, convertido mais ou menos uns 15 anos, e uns 15 anos ativo na igreja. É. Porque foi isso aí. O meu avô fez o papel dele, meu pai fez o papel dele, minha mãe e tal. E é o que eu tento fazer com os meus filhos. Acidentes no meio do percurso acontecem, mas ele vai voltar. A gente tem essa É certeza. isso mesmo. Isso mesmo. Não, e é importante esse texto que você citou, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não é apontar o caminho apenas. É ensinar no caminho. Esse final de semana nós temos aqui algumas igrejas nos Estados Unidos, graças a Deus, no Brasil também. Mas nós estávamos com bastante atividade aqui na nossa igreja em New Jersey. Tínhamos o culto aqui em Danbury. E os meus meninos têm 13 anos e eles cuidam auxiliam na mesa de som, na mídia. E fomos sexta-feira para New Jersey, fizemos um ensaio à noite lá na igreja. Outro dia de manhã estávamos por lá. Tivemos um evento de Páscoa para as crianças. E tinha muitos amigos deles lá, né? Estavam lá. Chegou no momento que eu estava vindo com a minha esposa, eles ficaram assim: será que a gente fica, pai? Será que a gente vai? Será que a gente fica? Aí o Emanuel entrou e falou: eu tenho que ir, porque eu ajudo lá. Eu tenho uma responsabilidade lá. O Bernardo também, eu vou. Não, a gente vai lá porque a gente precisa ajudar, né? A gente tem uma responsabilidade lá. Com 13 anos, é claro que eles poderiam ficar, a gente dava um jeito, né? Sim. Mas eles sabem da responsabilidade. Agora, por que que eles sabem? Porque a gente procura dar exemplos. Filho, vamos. Então, não é apontar o caminho, é estar mostrando o caminho. Como você disse, para que quando eles forem mais velhinhos, não se desviem. Então, eles aprendam. Tem uma estatística que diz o seguinte: as pessoas, elas reproduzem 20% daquilo que você fala e 80% daquilo que elas veem como exemplo. E não é diferente com os nossos filhos. E eu costumo sempre dizer, ainda que nós estejamos seguros da nossa vida, da nossa salvação, do nosso equilíbrio, vamos dizer assim, não preciso estar na igreja, mas nós estamos sendo exemplo para, vamos dizer assim, pequenos seres humanos. Nós somos exemplos para eles. Então, o que nós vamos deixar como legado para os nossos filhos?
Então, se hoje vivemos, é porque alguém nos deu exemplo, como a família do Alessandro. Estava lá dando um instrumentozinho. Hoje o Alessandro é um baita músico, baita adorador. Então, por quê? Porque alguém deu exemplo. Então, buscar esse equilíbrio, deixar o Espírito Santo de Deus conduzir, eu acho que é um ponto de convergência que todo mundo tem que ter. Então, só ressaltando algumas coisas aqui, ó. Você que, quem sabe, está vivendo esse desequilíbrio e está notando aos poucos, você que está aí nos vendo, está notando aos poucos a sua vida familiar, a sua vida espiritual esfriando, você está notando os desequilíbrios na sua vida, não continue por esse caminho. Volte, peça, como os meus companheiros aqui disseram, peça para o Espírito Santo de Deus sabedoria. Diga, Espírito Santo, eu tenho alguns papéis para exercer. Meu papel de pai, então me ensina a ser um pai. Espírito Santo, eu sou ovelha, eu tenho compromissos na minha comunidade, então me ensina a ser. Espírito Santo, eu sou marido, e enfim, e ele vai te direcionar. Só completando aqui para dar um exemplo, porque o testemunho, por exemplo, do Elber, na prática, veio para cá e olha o que Deus fez, o próprio Alessandro. Eu cuidava de uma família e eles têm bastante recurso, são bem-sucedidos lá no Brasil. E uma vez eu falei para eles, vocês sabiam que nós não precisamos da igreja para sermos salvos? Aí eles me olharam assim, aonde o Bispo Roberto quer chegar? Quer ver? Eu falei, não precisa, porque a Bíblia diz que o único requisito para a salvação é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então eu não preciso de igreja para isso. E eles ficaram assim, é verdade. E é realmente isso. Nós não precisamos de igreja para sermos salvos, nós precisamos de Jesus Cristo. Porém, eles passaram por um momento de dificuldade do dia a dia, problemas no trabalho, nas empresas, e nós acompanhamos, íamos lá semanalmente, orávamos por eles, orávamos com eles, e essa fase passou, e um dia nós estamos na mesa sentados, e um dos integrantes da família fala assim para mim, ô bispo, obrigado, porque você nos ajudou, vocês nos ajudaram a passar por esse momento, e graças a Deus. Aí eu falei, ó, vocês se lembram quando eu falei que vocês não precisavam de igreja, que ninguém precisa de igreja para ser salvo? Sim, nós nos lembramos. Então hoje eu vou explicar para vocês o papel da igreja e o porquê nós precisamos da igreja. Vocês passaram por isso, foi mais fácil porque teve companheirismo, teve comunidade com vocês. Então esse é o papel da igreja, é caminhar junto, porque nós temos uma jornada e essa jornada ela é longa. Eu quero viver ainda até os meus 100 anos, né? E conseguir viver essa jornada com o Elber, com o Alessandro, com todos os outros que estão aqui na nossa comunidade. Por vezes eu vou estar bem, por vezes eu não vou estar bem, mas é aqui que eu sou ajudado, é aqui que eu sou levantado, né? Muito interessante essa fala sua, que nós não precisamos da igreja para sermos salvos, nós precisamos de Jesus. De Jesus. Mas qual que é o lugar que você vai encontrar Jesus? Também. Olha só, lá em Lucas 2, a partir do verso 41, conta que José e Maria, quando Jesus tinha ali por volta de 12 anos, eles foram até Jerusalém para a festividade de Sim. Páscoa, né? Uhum. E ao passar 3 dias, Maria e José foram embora. Cadê Jesus? Esqueceram Jesus. Uhum. Aí quando eles voltaram, né, para achar Jesus, aonde que eles acharam Jesus? No templo. No templo, tá muito. Aí Jesus fala assim, por que estão a me procurar? Não sabeis que me convém estar na casa do Pai? Uhum. Cai muito bem essa passagem em cima do que você está falando. Sim. Exatamente. Nós não precisamos da igreja para sermos salvos, nós precisamos de Jesus. Mas o lugar mais certo que você vai achar Jesus é na casa do Pai, é na Boa igreja. analogia. Então, É isso mesmo. e também outra analogia sobre essa passagem, Maria e José esqueceram Jesus e nós, hein? Uhum. Quantas vezes nós esquecemos Jesus, hein? Sim. Quantas vezes nós esquecemos Jesus? Quantas vezes nós priorizamos coisas fúteis, É isso igual o mesmo. Alessandro falou no início, Brasileirão, e é isso mesmo. Ah, minha vida tá corrida. Você convida um amigo para vir na igreja. Não, minha vida tá corrida, eu não tenho tempo. Né? É Mas isso tem mesmo. tempo para assistir o futebol. O pessoal mais velho um pouquinho tem tempo para assistir a novela. Um churrasquinho, Churrasquinho. uma festinha de amigo. Ir no Aniversário. barzinho jogar uma sinuca. É. Tem tempo para ficar 2 horas nas redes sociais. Gente, o culto, a maioria das igrejas, por volta de 1h30,
1h30, 2 horas. Nós não podemos dedicar esse tempo para Cristo. Ah, eu tenho que dormir cedo. Será que você não pode dormir 2 horas mais tarde e vir na igreja? Deus É vai te isso aí. recompensar em dobro com isso aí. Então, assim, falta essa maturidade. É isso Exatamente. mesmo. Aí a gente volta tudo lá no início, que é Deus em primeiro lugar. A pessoa que não está seguindo isso, Deus não está em primeiro lugar. É isso Essa é a mesmo. verdade. É isso mesmo. Exatamente. E legal, antes do Alessandro entrar aqui, essa abordagem. Jesus estava no templo. Aqui é o lugar que, sem sombra de dúvida, eu vou encontrar ele. É a É isso aí. que você vai encontrar É isso aí. A igreja está aqui para pregar, para falar, para declarar e apresentar para as pessoas Jesus Cristo. Ponto. Aqui é o lugar mais certo que você vai encontrar ele. certo. Muito boa essa Não tenha analogia. dúvida. Mas muita gente ainda está fazendo o contrário do que Hebreus fala, né? Hebreus vai dizer assim, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: não vos deixeis de congregar, como tem sido o costume de outros, né? Que é realmente, encontrei Jesus, aqui vai ser o lugar mais certo de encontrar Jesus, mas deixa de ter esse convívio, porque não, eu já estou salvo, eu já encontrei Jesus, e, enfim, eu oro em casa. eu oro em casa, eu dou continuidade. Pegando esse gancho nessa parte, a tecnologia ela atrapalha um pouco, porque, né, vamos puxar ali de 2006, talvez, 2008 para trás, não tinha live, não tinha nada, então você precisava ir até no prédio físico, né, apesar que o prédio não é a igreja, né, a igreja somos nós, mas você precisava estar lá para reunir com os irmãos. Agora não vou não, apesar que eu gosto muito de assistir os cultos da nossa igreja lá do Brasil, mas eu tô aqui, todo sábado eu tô aqui, né? E daí a pessoa, não, eu vou assistir pelo YouTube mesmo. Não é a mesma coisa. Você tem que ter né, porque assim, eu tô em casa, eu tô vendo culto. Às vezes eu tô passando por um problema. Ninguém vai estar me vendo. É diferente de eu chegar e entrar pela porta ali, É isso aí. né? Como já aconteceu várias vezes. A gente nunca, não é todo dia que a gente tá 100%. A gente chegou, cara, você tá meio que eu vou orar por você. Olha a diferença do que você tá na sua casa. Rapaz, eu acho muito interessante esse tema que o Alessandro A gente levantou, mudou de porque... assunto do nada, assim, né? Mas é legal, Não, é não, falar. é a Mas igreja, é nós legal, é estamos falando da legal. igreja. Faz parte. Hoje o pastor pega lá na hora da pregação e fala: hoje nós estamos com 100 pessoas presentes na igreja e na live, no culto online, 1000 pessoas. É. Tá errado. Tem que ser ao contrário. 100 pessoas online, 1000 na igreja. Porque o culto online é para aquela pessoa que às vezes está hospitalizada, Exatamente. aquela pessoa que está no trabalho, mas tem um acesso à tecnologia, ela pode assistir enquanto trabalha. A pessoa que realmente não pôde vir, está com um filho passando mal, está com a esposa com um problema. Impossibilitado mesmo. Possibilitado. Impossibilidade, você não pode trocar, você não pode deixar de vir para ficar em casa para ver online, não é a mesma coisa. Não é. E aonde que entra a comunhão? Nós tanto falamos Sim. aqui a comunhão entre os É. irmãos. Sim. Não é a mesma coisa. Nós não podemos acostumar com isso. Não, nós vamos abordar um episódio para falar sobre isso também, mas para a gente completar aqui o nosso raciocínio, que é interessante e faz parte dessa questão de priorização também, né? Porque o que tem acontecido? A gente não pode desprezar o fenômeno da internet, tanto que nós estamos aqui gravando para que alcance pessoas, Exatamente. né? Agora é que mais uma vez as pessoas têm despriorizado o convívio com outras pessoas, a dinâmica de ferro afiando ferro, como o Alessandro falou, né? Às vezes alguém vai olhar no meu rosto, vai ver que eu não estou bem, vai me ajudar, eu vou olhar nos olhos de alguém, vou ajudar essa pessoa. Então, não tem como se negociar isso. A gente não pode desprezar esse fenômeno, mas muita gente tem usado isso como subterfúgio, como desculpa para despriorizar, né? Esse convívio. Não, eu não estou indo na igreja lá, mas é balela. Muitas vezes é balela. Só completando aqui, Albert. É balela em que sentido? Tá lá, não tá nem prestando atenção, bota na televisão, vai fazer um monte de coisa. Isso que eu ia falar. Vai pra cozinha, vai pro banheiro, vai. Muito mais fácil distrair. Sem sombra de dúvidas. Então, na verdade, acaba se tornando uma muleta, né? Uma desculpa. E é claro, concordo, aquele que não pode vir, aquele que teve um compromisso no dia, porque vai acontecer. Não pôde vir, é importante, mas não deve substituir essa questão do congregar, do estar junto, olho no olho,
ferro afiando ferro, que eu acho muito importante. Mas voltando aqui para o nosso tema central, e já caminhando para as nossas considerações, encerramento aí, né? Voltando aqui Quando o assunto é bom passar bom, vai rápido, né? Mas vamos aqui para quantos minutos nós já estamos aí falando aí? A gente já tá 50 minutos. 50 minutos, vai quase uma horinha. nosso prazo. Então o que acontece? Só fazendo um recap aqui, uma recapitulação de tudo que nós estamos falando, como conciliar a correria do dia a dia, da vida, com a vida ministerial, né? Falamos desses extremos, né? Que muitas pessoas acabam caminhando lá para os dois polos, ou deixa de vir porque prioriza muita coisa, ou vem demais e desprioriza as outras coisas, e aí nós abordamos a questão da importância que vida ministerial não é aquela que eu só exerço dentro da igreja, ela vai além das quatro paredes, mas eu não devo deixar de priorizar a minha estadia aqui, a minha vinda, a minha frequência nos cultos, meu convívio com comunidade. Eu não devo deixar de priorizar isso. Falamos da importância de exercer bem os papéis, né? E o papel realmente de um membro de algum lugar, de estar, de pertencimento, de pertencer, o papel de pai, a importância dos exemplos que nós damos, o papel do marido, e que por causa dessa despriorização, muitas áreas das nossas vidas têm sido afetadas, né? Falamos sobre a questão da pirâmide, onde Deus em primeiro lugar, e isso não deve deixar. E aí ações práticas que nós temos falado aqui, que são que é a questão de priorizar o Espírito Santo, priorizar as coisas de Deus. Mas nessa nossa consideração final, eu quero caminhar aqui para um ponto, aí pedir para o Elber, depois o Alessandro, depois eu faço a minha consideração assim, completar aí com mais ações práticas, ou trazer de novo para que o pessoal relembre de como conseguir conciliar e viver essa vida aí no meio da correria que nós temos. Concluir então a minha participação, relembrando o ranking, né? Nós entramos em consenso que primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarto igreja. E como fazer o equilíbrio? Eu acho que uma tática que podemos adotar e funciona, eu vi uma pessoa falando isso, a pessoa ela é empresário, ela tem cargo político, ela tem cargo na igreja e, logicamente, ela tem família. Imagina a correria dessa pessoa. Aí questionaram, como é que você faz o equilíbrio? E eu achei muito interessante, ele falou o seguinte, todo fim do dia, na hora de deitar, eu faço uma reflexão. Como é que foi meu dia hoje? Onde que eu fiquei devendo? Dediquei mais tempo ao trabalho e não dei atenção à minha esposa, aos meus filhos. Hoje eu participei na igreja ou não. Hoje eu orei, eu tive um momento de ler a Bíblia. Aonde ele sente que ficou devendo, no outro dia, não, amanhã eu vou dar uma priorizada nisso aqui. E aconteceu comigo recente que eu tirei um dia de folga e eu pus na minha cabeça, hoje é folga. Folga mesmo, desliguei até de celular. Aí quando eu assustei, eu passei horas e horas em frente à televisão. Aí eu senti que eu não conversei com a minha esposa, não dei atenção para minha esposa. Aí no final do dia a consciência pesou, né? Cadê o equilíbrio? Eu falei para minha esposa que vamos fazer um devocional juntos? Vamos ler a palavra juntos? Aí nós deixamos os meninos lá, fomos pro nosso quartinho lá de segurança, fizemos um devocional, o devocional chamou outros assuntos, começamos a conversar, com pouco estávamos conversando sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, e passamos ali um bom tempo. Então, assim, o diálogo também pode te ajudar, entendeu? Você conversar, igual se você não é o líder da igreja, você só tem um cara, você pode conversar com o seu pastor. Sim. Como é que você está vendo aí? Eu tenho participado bem, você está gostando da minha participação? No trabalho também é importante você fazer um feedback, né? Como é que está no meu trabalho? Estou indo bem? Tenho feito o necessário, o que me pede, o suficiente? Você pode conversar com seus filhos vão te falar. Não, papai, a gente precisa brincar mais. Então, assim, o diálogo também te ajuda a fazer esse feedback e você buscar esse equilíbrio. E é super importante isso.
E orar, oração também, o Espírito É, Santo, deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar. Exato. isso aí. E é isso aí, né? Tipo, a gente é, ser proposital no equilíbrio. Não adianta a gente querer que uma hora ou outra vai cair para um lado. É igual o bispo falou, né? É o problema do extremismo. Eu sou muito extremo nesse lado, acaba desequilibrando, né? Não adianta não, porque a minha família, porque é minha prioridade. Certo, a sua família é prioridade, você tem que cuidar da sua família. Mas cuida a luz da palavra, cuida a luz do Espírito Santo. Ah, igreja, porque eu tenho que estar na igreja também, não sei o quê. É tão fácil você equilibrar. Apesar de muitas vezes a gente não conseguir, a gente falando assim, mas a gente não consegue equilibrar, mas a gente tenta chegar no mais próximo possível, né? É, uma vez até vi uma pessoa falando que, tipo assim, eu quero trabalho. Deus vai te dar o trabalho, Deus vai te dar o sustento. Mas pode ter certeza que em algum momento o diabo vai te encher de trabalho também, para você perder o tempo vamos dizer, perder a bênção, né? E assim, eu vejo quando eu tô passando muito, você fala assim, não, vamos parar aqui, vamos respirar. Toda a área. Tem vezes que me foco muito em alguma coisa, não, peraí. É necessário? Vamos dar um passo para trás aqui, vamos voltar pro campo de jogo. E é isso aí. E eu acho que é isso, né? A gente tem que pôr tudo na balança, né? Lógico, Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão se acertando, vão se encaixando. Bem E é Ô, isso. Bispo, antes de te devolver para você fazer o Uhum. fechamento, é importante também falarmos que às vezes a gente perde o equilíbrio porque estamos super atarefados. Sim. Sim, Nós temos que aprender a falar não, Uhum. né? Vamos supor, você já tem três atividades na igreja, né? É Aí isso te aí. oferece a quarta. Será que você vai dar conta? Será que exatamente. realmente você pode aceitar? Exato. Você já está super atarefado no trabalho, seu chefe chega com mais um trabalho para você. Será que você vai dar conta? Será que você pode pegar? Aquilo não vai tirar tempo que você tem que dedicar à família? Você não vai Exato. ter que fazer mais horas? Então, nós temos que ter sabedoria em falar o não também. Sim, Você também pode orar e buscar a Deus, não, Senhor, essa oportunidade, isso te agrada, isso vem do Senhor. Ora, conversa com É, Deus. Deus, ele gosta quando abrimos o jogo assim com ele, ele está com o coração aberto para nos escutarmos. com certeza. sem dúvida. Então, isso é importante também. Sem dúvida. É o Sem pai, dúvida. né, cara? Quando a gente fica feliz quando o filho da gente vê, Sim. o pai tá coisa, E pede orientação, né? né? E a gente vê Deus do mesmo jeito, né? Deus ele fica feliz também com a gente quando a gente pede orientação. É isso. Não, e é interessante, né? A questão do não, porque tem que entender o seguinte, quando eu falo não, na verdade eu estou falando sim para outras coisas, né? Então assim, não, por quê? Porque eu estou falando sim para outras coisas que são importantes. Às vezes eu vou dizer não para algumas que até são importantes, mas naquele momento não é cabível, não vai caber, A nossa vida é feita de escolhas, né? feita de Tem hora que você tem que escolhas. fazer escolha. Exatamente. Então, de repente, naquele momento não é cabível. E algo interessante, né? E aí, para vocês que estão nos assistindo, pensando nessa questão do equilíbrio, e uma vida com Deus é uma vida leve, não é uma vida pesada. Deus não quer uma vida de fardo, porque Deus entende o seguinte: a carga é necessária. Então, você que me ouve, entenda. A carga é necessária e é positiva. Então, se a vida está te exigindo, é porque você tem que ter responsabilidades. Ser pai é responsabilidade, ser cristão é uma responsabilidade, a vida é uma vida de responsabilidade. E se não fosse assim, Deus não criaria assim. A vida é uma vida de responsabilidade, a gente não tem como fugir dela. Mas priorizando o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzir nesse equilíbrio. Ele vai nos conduzir a saber dar os sims, a saber dar os nãos. Ele vai nos conduzir, ele vai nos direcionar. Então, assim, mas eu não consigo. Você, quem sabe, não consegue. Está desorganizado porque justamente não tem deixado o Espírito de Deus te guiar. Porque a pergunta a ser feita é: como muitas pessoas conseguem e outras não? Então, o ponto aqui não é impossível, é deixar o Espírito Santo de Deus te guiar.
deixar o Espírito Santo de Deus te direcionar Sim. em qual o sim que você vai dar, qual o não que você vai dar, qual a prioridade que você vai dar, o que você vai despriorizar. E algo que eu gosto muito é saber ter a leitura das fases. Por exemplo, eu não vejo problema algum em a pessoa estar lá no culto de terça, sei lá, nas igrejas que são mais programáticas, terça, quinta e domingo. Só que agora ele está transicionando, ele está trabalhando e estudando na faculdade, mas é uma fase em que ele precisa, de repente, agora estar menos nos cultos presente. Mas ele não deixou de estar presente. Aqui que é o ponto. As pessoas, elas viram as costas. Então, ele não está presente, mas está presente. Ele é alguém ativo, ele é alguém que está conectado com a vida Sim. em comunidade. Mas naquela fase ele está estudando bastante. Então faz parte. Agora, o problema é que muita gente despriorizou e a fase dela virou eterna, né? Ela eternamente virou as costas para as questões da igreja, ela eternamente virou as costas para a sua família. Então, o ponto é aqui, ó, achar o equilíbrio. Então, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, acho que o que converge aqui entre todos nós é o equilíbrio. É o Espírito Santo de Deus na frente, deixar as coisas leves, porque Deus não quer te trazer culpa, muito pelo contrário, Ele quer te conduzir nesse processo. Ele quer te direcionar as melhores decisões que você tem que tomar e viver uma vida de equilíbrio. Então não despriorize a sua comunidade, porque é importante. Então vai para a igreja. Vai para a igreja. Não despriorize a sua família, porque é importante. Não despriorize você como pessoa, né? Porque às vezes a gente se anula para agradar os outros. Então não faça isso também. Se priorize, porque a partir de você, Deus fará uma grande obra. Deus fará grandes coisas. Eu não tenho dúvida que através de cristãos equilibrados é que Deus vai fazer a revolução aí no mundo. Né, gente? Amém. Amém. Então nós vamos estar encerrando hoje aí nosso primeiro episódio. Você que nos assistiu, que Deus te abençoe poderosamente. Toda semana nós vamos propor um novo episódio, novos cortes para abençoar a tua vida, edificar a tua vida. Vamos estar tratando de assuntos bíblicos, do cotidiano, da vida de um cristão, é a nossa intenção aqui, para que nós possamos ter uma vida em Cristo e equilibrada. É isso, meu amigo. Meus amigos, Deus Amém. abençoe vocês, deem uma boa noite para a galera. Amém. Amém. Muito boa noite para todo mundo que assistiu, né? E compartilha nossos cortes, compartilha nossas lives, que vai estar alcançando muitas pessoas, vai estar edificando vidas. E é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio, primeiro de muitos, tenho certeza. E é isso. A gente está fazendo exatamente para edificar vidas. Amém? Continue aí no nosso canal e vamos tentar fazer toda semana com temas atuais, temas importantes e que a gente possa, né, alcançar mais pessoas, que as pessoas possam aprender um pouquinho com nós aprendemos com vocês. Quem sabe no futuro a gente abra um chat, né, Sim. para abrir participações, perguntas. E vamos aí, que seja o primeiro de muitos. Benção. Deus abençoe vocês, gente. Prazer estar com vocês aqui. Isso aí. Depois de termos batido esse papo aí acerca de um assunto que é muito presente para nós. Deus abençoe, meus Bom, amigos. tchau. Uma boa noite. Amém.